gente, nem bem entrei, o Instagram já me derrubou. Como é que pode um negócio desse? Vamos lá, chamar o pessoal tudo de novo. Gente, o Instagram me derrubou. Como é que pode? Como é que pode? Nem bem comecei a falar, o Instagram já me derrubou. Como é que pode um negócio desse? Então, bora lá, gente. Vamos mandar um aviãozinho para todo mundo pro Instagram entender que essa live é relevante para não me derrubar novamente. Já pensou como é que pode ser derrubado assim? Vamos lá. Sasha entrou, deixa eu ver. Já pensou, querida, como é que pode me derrubar desse jeito? Vamos compartilhando para entender que é relevante essa live para não me derrubar de novo. Deixa eu compartilhar aqui e chamar o pessoal. Vamos lá, gente. Ok. Sasha, voltamos, Sasha. Deixa eu ir de novo, que me derrubaram aqui. Importância da alimentação no controle. Pronto, tô fixando só o comentário aqui, tá? Pronto. Vamos lá, Sasha, de novo. Gente, vá compartilhando aí pro Instagram entender que vocês estão gostando, para não me falar. Ótimo, filha, obrigada. Voltei. Tentaram me derrubar, mas eu caí deitada. Muito bem. Então, Sasha, eu estava falando, já mandei o pessoal compartilhar para o Instagram entender que essa live é muito relevante, muito Com importante, não certeza, derrubar a gente de novo. com certeza. Concordo, em número, gênero e grau. Pronto. Então, a gente está durante esse mês de junho, né, que foi um pedido, eu fiz uma enquete em maio, para a gente poder, quais eram os assuntos que eles queriam. E aí eles pediram para falar sobre ansiedade. Então, desde o início de junho, a gente já vem falando, né? Na primeira live eu falei quais são os conceitos, o que era ansiedade, né? E que a ansiedade, expliquei que a ansiedade é uma característica biológica do ser humano, ou seja, nós temos ansiedade, né? Isso. Então, sempre se falou, ultimamente é o assunto mais comentado, a questão da ansiedade, pelo momento que estamos vivendo, mas a ansiedade, ela sempre esteve presente no nosso cotidiano, não é um menor ou maior grau, não é isso? Verdade. Então, aí a gente já falou, né? Falamos sobre alguns fatores para que podem ser controlados, que acho que uma das maiores questões da pessoa que tem uma ansiedade aumentada, né? A questão da falta de controle, eles têm medo de perder o controle, principalmente pelo fator da imprevisibilidade, né? De não saber daquilo que vai tratar e já cria um monstro na sua frente que é chamado da ansiedade generalizada. Mas, enfim, aí a gente falou da importância da atividade física e hoje a gente vai falar da importância da alimentação no controle da ansiedade. O pessoal está todo mundo aí já querendo muito saber como é que pode controlar essa ansiedade exacerbada, né? Eu volto a repetir, toda hora eu repito, que a ansiedade é uma característica do ser humano. Ela existe, tá? A gente só não pode deixar essa ansiedade se tornar generalizada, como algumas pessoas já falam, já se torna até íntima, um vestido de estimação. A minha ansiedade. É verdade. Quando a gente fala do âmbito de vista nutricional na ansiedade,
que é um pilar importantíssimo, pessoal, para o tratamento, né, da ansiedade, como Joselita muito bem pontuou, é um sentimento natural, até um modo de proteção do nosso próprio organismo, do nosso próprio cérebro, para preservar a vida, né? Porém, quando essa ansiedade ela se torna algo patológico, algo que começa a impactar diretamente na nossa qualidade de vida, é aí que a gente deve buscar tratamento, né? O tratamento com psicoterapia, com terapias complementares, né? E, se necessário, auxílio medicamentoso, né? E aí, onde é que entra a nutrição nesse tratamento? Primeiro, a gente tem que botar assim, pensar, né? Vamos colocar como se fosse um jogo de xadrez. Eu tenho um objetivo e eu preciso mover peças para reorganizar o meu jogo, o meu tabuleiro, certo? E aí a gente vai reorganizar, caso o paciente comece com tratamento medicamentoso, vamos pensar assim, se eu estou colocando uma medicação para dentro do meu organismo, essa medicação ela tem que entrar, fazer o princípio ativo dela e ela tem que sair. Mas se o meu intestino, se a minha microbiota, né, ou como flora intestinal, e ela está desequilibrada, né? Se tem furos ali naquela minha barreira, que o nosso intestino serve como barreira, né? Como é que essa medicação vai ser bem absorvida pelo nosso organismo, né? E aí a gente pode citar três compostos, né, da alimentação que vários estudos científicos já mostraram a influência desses alimentos, no caso a falta, né, desses micronutrientes, ou na ansiedade. Travando um pouquinho. Tá travando para vocês, turma? Me falem aí. Tá travando para mais alguém? Então, enquanto Sasha não volta, então ela está começando a falar, turma, para quem está entrando agora, a questão da importância da alimentação. Está voltando da alimentação no controle da ansiedade e ela estava falando sobre a questão da saúde intestinal. Gente, está travando mais para alguém ou só para mim mesmo? Voltou. Sasha, tá ouvindo? Tá ouvindo, Sasha? Eu não tô ouvindo. Keila, você tá ouvindo ela falar? Ou tá travando? Que ela tá ouvindo, Sasha? Tente sair, Sasha, e entrar de novo. Tente sair, Sasha, e entre de novo para ver. Tá mudo agora. Pronto. Ela vai sair, gente, e vai retornar. Então, assim, ela estava começando a falar sobre como é que a gente pode trabalhar com a alimentação, né, no controle da ansiedade. E ela estava falando sobre a saúde intestinal, que é muito importante, viu, gente? Vamos lá, ela está voltando. Vamos ver se agora tá. Voltamos de novo. Ótimo. Estão Alguém querendo tá. derrubar nossa live. Isso, estão querendo, mas não vou conseguir. Bora lá. Não mesmo. Vamos lá, vamos lá.
Vou repetir só quais são os micronutrientes que estão diretamente envolvidos com os picos de ansiedade e que, em sua deficiência, podem até alterar a eficácia do tratamento medicamentoso, certo? Seria principalmente as vitaminas do complexo B, magnésio e zinco. Vitaminas do complexo B a gente acha no abacate, nos ovos, no brócolis, tá? O magnésio a gente acha na uva, na banana, na beterraba, no gergelim. O zinco a gente acha no feijão, na linhaça, na gema do ovo, certo? O que foi que os estudos mostraram? Que a deficiência de magnésio está associada ao surgimento da depressão e da ansiedade, certo? Já o zinco, os estudos mostram que deficiências de zinco diminuem a eficácia das medicações que são prescritas para tratamento da TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Então é muito importante que o nosso intestino esteja funcionando bem, tanto para absorver micronutrientes e, caso necessário, medicação, certo? E aí a gente vai para outro ponto, que é como é que a alimentação pode me ajudar a combater uma crise. Eu entrei em crise, o que é que eu posso fazer, né, com a minha alimentação para evitar o ganho de peso, né, que acontece bastante, para evitar a compulsão alimentar, para evitar o sentimento de culpa ao me alimentar, né? A gente precisa focar e esse foco começa no supermercado, viu? Porque a gente só consome aquilo que a gente tem acesso. Se eu não tenho o acesso fácil em casa, eu transformo muito mais, né? Dificulto mais o meu acesso, então já é uma barreira para eu consumir aquele tipo de alimento. Então, se eu entro em uma crise de ansiedade, meu corpo começa a solicitar a zona de conforto. Começa a solicitar de mim um pico de glicose, começa a solicitar de mim o consumo de alimentos ricos em triptofano, né, que é um aminoácido essencial que vai vir a se tornar serotonina, que vai vir a atuar na produção de dopamina, que são os hormônios o quê? Produtores do bem-estar, né? E aí, como é que a gente consegue absorver, consumir esse triptofano sem burlar a nossa conduta nutricional, né? Primeiro, ter em casa, ter acesso, né? Fácil a frutas, tá? Principalmente essas que eu acabei de falar, uva, banana, abacate, certo? Além de saciar bastante, ajudam a produzir o triptofano e os nossos hormônios do bem-estar, certo? Segundo, manter a nossa despensa organizada, né? Para que quando a gente vá procurar, a gente já dê de cara com o alimento mais saudável possível. Isso já é uma segunda estratégia para a gente evitar de consumir coisas que não devem ser consumidas. E terceiro, é a gente ter variedade. Né? Então, eu posso ter frutas, eu posso ter rosquinhas integrais, eu posso ter um chocolate 70% cacau, 50% cacau, certo? E aí, o que, é que a gente precisa colocar como ponto de vista? Que a crise de ansiedade, né, a gente pode sim reduzir bastante o impacto dela no nosso aspecto nutricional. Quando a gente entra em crise, né, o nosso organismo ele entra no modo de defesa, né? Isso faz com que o coração bombeie mais sangue, né? Faz com que os nossos níveis de adrenalina subam, né? E se a gente não tem um condicionamento cardíaco, se o nosso colesterol não está ok, se a nossa glicemia não está ok, né? Isso aí pode nos colocar no risco nutricional de ter um acontecimento cardiovascular, né? No momento da crise de ansiedade, pode acabar entupindo uma veia do coração, pode acabar, né, dando aquelas dores que a gente, a angina, né, como a gente chama, a dor no peito, né? Aí Keila está perguntando aqui, e quando a pessoa não sente fome, tem algo que ajude? Tem, Keila, tem sim. No caso das pessoas que
não têm a compulsão, elas têm a anorexia, né? Que é a falta da vontade de comer, né? O que é que a gente pode fazer? Colocar horários, certo? Estipular horários para que você faça pequenas refeições. Ou seja, você não vai sentar à mesa e comer uma refeição enorme, porque você não está com fome. Mas eu posso colocar ali 3 horas da tarde, 4 castanhazinhas, posso colocar às 18 um copo de suco. Então, alimentação leve, né? Que não vai lhe deixar com o estômago embrulhado, que vai ser fácil de você consumir, né? Pode ser até uma água saborizada, né? Aquela água com pedaços de laranja, com pedaços de abacaxi, de hortelã, tangerina, né? Mais coisas que vão aos pouquinhos, de uma forma gradativa, oferecendo para o seu organismo os micronutrientes que você precisa. Nesse seu caso, Keila, a chave aí seria a organização, certo? Seria a gente ter horários bem discriminados para você ir fazendo pequenas refeições ao longo do dia. A gente recebeu uma pergunta também sobre a vitamina D. Não foi, Joselita? Sim. Foi, a pessoa Perguntando se perguntou se pode suplementar a vitamina D com alimentação. Só a alimentação seria o suficiente. sim, a gente consegue. A gente consegue sim, só com alimentação, atingir os níveis de vitamina D adequados. Porém, a vitamina D é uma vitamina que precisa da luz do sol para ser sintetizada no nosso organismo, certo? Não adianta a pessoa estar ingerindo fontes de vitamina D, mas não toma um pouquinho de luz, certo? O metabolismo da vitamina D está diretamente ligado ao metabolismo do cálcio. Então, se a gente tem níveis muito baixos de vitamina D, a gente pode desenvolver raquitismo, fraturas, fica mais propenso, né, a ter fraturas, a ter doenças ósseas, né? E também se a gente toma megadoses, né, acima de 10.000 unidades internacionais, que é a faixa de medida, né, a unidade de medida, a gente também pode ter a intoxicação. Hoje a gente usa como parâmetro para identificar se a pessoa está com níveis de vitamina D ok ou não, são 20 unidades por ml, certo? Há muito abaixo disso, aí a gente já pode pensar numa suplementação medicamentosa. Mas fora isso, a gente consegue acesso à vitamina D através dos peixes, das castanhas, né? Das frutas, das verduras. Agora, tem que ter cuidado, como eu falei, para não ter uma megadose. Até o que é saudável, eu bato sempre nessa tecla. Até o que é saudável tem o seu limite de ser consumido. Não é porque é saudável que eu vou sair comendo desenfreadamente, né? Vou comer sem moderação. Que aí a gente também pode ter intoxicação, como é o caso da castanha do Pará, né? Um consumo acima de 2 unidades por dia já nos coloca no risco de desenvolver a intoxicação por selênio, como é o caso da vitamina D. Se a gente consome muita, a gente pode ter também intoxicação por vitamina D. Vitamina A também, né, que geralmente está naqueles alimentos cor de laranja, abóbora, cenoura, né? Se você faz um consumo, você vai começar a ficar literalmente laranja. Você começa a perceber as mãos e as palmas dos pés cor de laranja. E isso já é uma intoxicação, certo? Mas a vitamina D, de uma forma geral, ela precisa desses dois alicerces. A luz solar, né? Aquela luz do iniciozinho da manhã ou do finalzinho da tarde, junto com a alimentação rica em frutos do mar, certo? E oleaginosas, castanhas, amendoins, nozes. Crislaine está perguntando aqui sobre a banana prata. A banana é riquíssima em magnésio. Inclusive, hoje já existem terapias focadas na suplementação de magnésio, em equilibrar, né, os níveis de magnésio, para que a gente equilibre essa questão, essa modulação, né, de micronutrientes, para que evite o surgimento da depressão, da ansiedade. E a banana prata está nesse grupo. Está no grupo dos alimentos que ajudam
a combater as crises de ansiedade, porque além dela ser rica em magnésio, ela também é rica em potássio, né? E uma boa fonte de fibras também, certo? João Marcelo, oi, João, tá perguntando aqui como é que eu recomendo a divisão do prato na hora da alimentação. Vamos lá, a gente tem o nosso prato, né? 50% do prato, metade do prato, tem que ser de saladas no plural, ou seja, sempre que possível associar a salada crua com a salada cozida, porque as vitaminas que a gente tem na salada crua, a gente não encontra na cozida. E as que a gente tem na cozida, não tem na crua. Então, elas se complementam, né? Aí a gente vai dos outros 50% que sobrou, né? A gente divide em 12,5% de arroz, 12,5% de feijão e o restante de proteína, certo? A gente pode dividir o prato em 4, né? Metade foi salada. No outro lado, a porção superior de arroz, a porção do meio de feijão e a última porção de proteína, certo? Vai ficar uma forma mais lúdica da gente visualizar. De sobremesa, sempre uma fruta cítrica. A laranja, o kiwi, tangerina, certo? Suco de limão. Por quê? A vitamina C presente nessas frutas cítricas ajuda a absorver o ferro da carne, né, da proteína e do feijão. Certo, João João? Marcelo João tá fez uma perguntando pergunta aí que todo também como brasileiro podemos quer saber, substituir a Sasha, carne agora. vermelha devido ao preço. Hoje é uma dificuldade no prateleiro. É verdade. Pronto. Essa pergunta todo brasileiro quer saber, Sasha. A pergunta de US$ 1 milhão. Como é que a gente vai substituir a carne? Vamos, sem ter o prejuízo nutricional, certo? Gente, preste aqui atenção. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, certo? O maior centro pesquisador de câncer e rastreamento de câncer no Brasil, já nos emitiu alerta de que o consumo de carne vermelha acima de 300 gramas por semana aumenta a nossa chance de desenvolver câncer de estômago, de esôfago e de intestino, certo? Então, a carne vermelha hoje já não é nenhum alimento que deva ser consumido de uma forma volumosa, certo? Quais são as opções para a gente substituir essa carne vermelha? A gente pode substituir pela proteína de soja texturizada, a gente pode substituir pelos ovos, a gente pode substituir pelo frango, a gente pode substituir por cortes menos, como é que eu posso dizer assim, menos nobres, né, da carne vermelha, porque infelizmente ou não, algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina B12, que faz parte do complexo B, a gente acha em maior quantidade na carne vermelha, certo? Aí João ainda está perguntando opções vegetarianas. Aí é um mundo de infinidades. A gente pode usar couve-flor, certo? A gente pode usar casca da banana, a gente pode utilizar outros vegetais, a gente pode usar o grão de bico, a gente pode usar biomassa de banana verde. Então, assim, o mundo do vegetarianismo, embora muita gente ache que é muito difícil e muito caro, é justamente o contrário, é muito mais barato, porque se baseia basicamente na reutilização de alimentos que nós já temos, de cascas, de sementes, né, de coisas que normalmente nós jogaríamos no lixo, certo? Cris está perguntando se o abacaxi tem vitamina C. Tem sim, senhora. Tem sim, senhora. A vitamina C, eu dou sempre duas dicas muito valiosas. Acerola e caju são uma das frutas, principalmente que são abundantes aqui no nosso estado, né? Que a gente consegue com facilidade e que são ótimas fontes de vitamina C. Só a carne vermelha ou todas as carnes. Vitamina B12 só na carne de boi, viu? Lentilha é uma ótima opção também. Ervilhas também é uma ótima opção, certo, João Marcelo? Vamos lá, que é tanta pergunta que eu já me perdendo aqui. Eu estou anotando qualquer coisa. Todo mundo, certo? Não, já. Falando dessa alimentação vegetariana, travou, Jô.
Melhorou? Pronto, voltou. A alimentação vegetariana, inclusive, tem alguns estudos que já mostram que ela auxilia muito mais no tratamento da ansiedade do que uma dieta carnívora, viu? Então, quem Ó, está gente. aí me entendendo quem está aí já com um pezinho lá, outro cá, embarque de vez no vegetarianismo. É super possível. Inclusive crianças. Isso, João Marcelo, é a carne vermelha, a carne de boi. Consumo só de 300 gramas por semana. Acima disso, a gente já está exposto a um risco aumentado para desenvolver câncer de intestino, estômago e esôfago, certo? Então, Vamos gente, ver se vamos mais alguém tem. aproveitar o valor alto da carne para ter o pretexto de dizer que vai mudar agora a alimentação. Isso. Vamos, né, mais para o carro do ovo, né? Criar umas galinhas no quintal, Exatamente. Comer mais né? legumes, vegetais, né? Exatamente. Luísa está falando aqui, ó. Para quem come salada crua, aconselho usar o pó de gengibre ou gengibre em pó, né? Muito bom. Excelente. Top demais. O gengibre, inclusive, eu recomendo o consumo dele até em jejum pela manhã, para a gente dar um booster, né? Dar um plus no nosso sistema imunológico. Gengibre é muito bom para nossa imunidade. Isso. E quem não come ovos? Delma está perguntando. Delma, para quem não come ovos, né, a gente tem a opção da proteína texturizada de soja, certo? Que tem na versão pura e na versão mais clara, é como se fosse aspas, imitando a carne bovina moída e a carne de frango, certo? A gente tem a opção da lentilha, como o João Marcelo bem colocou aqui. A gente tem o couve-flor também. A gente tem a opção de utilizar verduras e legumes na composição do prato para suprir essa necessidade proteica, certo? João está perguntando: tem diferença de alimentos com cores diferentes? Tipo, repolho roxo e verde, cebola branca e roxa, alface verde e roxo. Boa, Tem, João João. João tá botando pra lá. Top. Para João Marcelo, eu vou cobrar. Parabéns, João Marcelo. Bora lá. Tem diferença sim. Os alimentos da cor verde, eles são mais ricos em vitamina K, certo? Que é uma vitamina que ajuda bastante na coagulação, evitando a formação de tromboses, de placas de gordura, tá? Já os alimentos da cor roxa, eles estão mais associados à saúde coronariana, né? São o que a gente chama de alimentos funcionais, né? Geralmente, onde a gente vê a coloração roxa, a gente tem uma substância chamada resveratrol, né? Essa substância atua diretamente na saúde do coração. Então, se a gente conseguir aliar os dois, é uma receita de sucesso. Deixa eu Ótimo. ver. Tem muito rico em proteína, também muito rico em proteína. João disse que é porque ele tá bonito pro meu casamento. Claro, o padrinho tem que estar arrasando no altar, né? É. Então, eu não entendi a Luiz, eu sua não entendi a sua pergunta, pergunta. Você Luísa. pode mandar de novo? É, eu não entendi. Porque, assim, Sasha, a gente tem a cultura de que toda nossa alimentação tem a parte da mistura, né? O pessoal chama da carne, a carne como se fosse a mistura. Mas, como você falou, existem várias opções que a gente pode colocar essa mistura. Não é isso? Não somente ser a carne, o Com frango. certeza. Deixa eu ver Peixe, se vai. ovos, queijos são uma boa Exatamente. opção proteica também. Para quem é vegetariano, inclusive as crianças podem ser vegetarianas também, certo? Se alguém tem aí criancinhas na fase de introdução alimentar, a alimentação vegetariana já é comprovado cientificamente que as crianças vegetarianas elas adoecem bem menos do que aquelas que comem poucas verduras, saladas, né? Cris está dizendo que amou comer só a salada e a proteína. Muito bem, Cris. Continue no foco, viu?
Parabéns. Deixa eu ver quem Bora mais lá, aqui. João. Eita, tô Chá, picando. Peraí. agora. Chás que ajudam na ansiedade. E como ajudar a tomar chá, já que não é uma cultura brasileira. Chás que ajudam, olhe, anotem, peguem papel e caneta. Olha, Que gente, eu bora vou. lá. Hora das E dicas. o segredo, certo? 2 chás muito bons para combater as crises de ansiedade. Primeiro, chá de mulungu. O mulungu vocês encontram ali no mercado, nas casas de produtos naturais, certo? Sasha, como é que eu faço? Uma xícara de água, uma colher de sopa do mulungu, certo? Deixa a água ferver primeiro, não coloca o mulungu no fogo, tá, gente? Deixa a água ferver. Quando começar a levantar fervura, você desliga. Aí sim é que você vai colocar uma colher de sopa do mulungu e abafa, tá? Bota um pires, bota um pratinho em cima, deixa esfriar. Aí depois você toma. Segundo chá, anotem, chá Tá? de melissa. Chá de melissa. Também a gente encontra em casas de produtos naturais com muita facilidade e também ali no mercado, na parte de ervas, certo? A mesma coisa, deixa ferver a água, quando a água Caiu, gente, de novo. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se a gente consegue conectar a Sasha de novo. não estou entendendo esse Eu chat. também Não estou entendendo o que está acontecendo. estão querendo derrubar a gente de qualquer jeito hoje, Sasha. Mas ninguém consegue. Se ele derrubar 10 vezes, 10 vezes eu volto. Vou repetir só o chazinho, certo? Para combater a ansiedade. Chá de melissa e chá de mulungu. O chá, então, o chá de pata de vaca pode ajudar as pessoas que não têm fome na ansiedade. O chá de pata de vaca ele ainda não tem comprovação corroborada, né? Alguns estudos mostram que sim, outros que não, né? Então, assim, vamos dizer que não é ainda uma prática consolidada, certo? Na questão para tratar fome e ansiedade, a gente pode usar a angu, a melissa, a erva doce, a camomila. Já travou de novo, Sasha. Tá travando. Tá travando de novo. Tá só para mim, turma, ou para vocês também? Me respondam aí. Tá travando para todo mundo? E aí, tá ouvindo, Sasha? Estão querendo nos derrubar, mas não vão conseguir. Então, gente, deixa eu ver se ela consegue. Mas vocês anotaram? Travou aí também? Deixa eu ver se ela volta. Vocês anotaram a questão do chá, né? O mulugum, a melissa, a forma que toma, são excelentes chás, né? Que a gente pode estar utilizando para controle da ansiedade, para dar um relaxamento. Todo mundo conseguiu anotar? Também não estou entendendo, Sasha, porque estão querendo derrubar a gente. Bora lá, de novo. Vamos ver se agora a gente consegue. Tá puxado, tá puxado. Mas bora lá. Voltei, voltei. Voltei. Tá aí o movimento. Volta, Sasha. Olha, Joselita, nós temos aqui uma estrela sergipana na nossa live.
É Isis mesmo. Broken, cantora sergipana, premiadíssima Seja nacionalmente. bem-vinda, Isis. Estamos muito elegantes, muito chiques, viu? Seja muito bem-vinda. Já pensou? Bem-vindo, fique por aqui conosco, certo? Inclusive, Isis, que vai ser mamãe. Já tô aqui pensando em umas receitinhas para mandar aí para esse baby que vai chegar, certo? Muito bem. Antes que o Instagram me derrube de novo, Nathalie está perguntando como saber se o aumento do consumo alimentar tem relação com ansiedade, certo? Boa Nath, pergunta. como é que a gente identifica que esse aumento foi devido à ansiedade? A gente faz uma retrospectiva, tá, dos últimos 6 meses. A gente faz a avaliação se de 6 meses para cá essa ansiedade patológica foi persistente. Caso positivo, se durante esses 6 meses você percebeu alguma alteração ou de qualidade ou de quantidade no seu perfil alimentar, certo? Se a gente conseguir alinhar esses 2 critérios, a gente já pode sim dizer que esse consumo alimentar aumentado está relacionado à ansiedade. Nem sempre a mudança alimentar ela vem só nas crises de ansiedade, certo? Porque quando a gente tem esse consumo, né, elevado, a nossa glicemia vai lá para cima e aí depois despenca, né? E a gente tem um pico de glicemia, uma hiperglicemia imediata e depois a gente tem uma queda, certo? Esses extremos de lá para cima, depois a queda brusca, né? Não é saudável, porque aí gera um ciclo vicioso. Eu estou ansiosa, eu como para acalmar a ansiedade, esse meu consumo ele é absorvido muito rápido pelo meu organismo, logo eu estou ansiosa de novo. Estou ansiosa como de novo, certo? Então, é muito importante a gente identificar se a gente está na crise, e é nesse momento que a gente precisa mais trabalhar o autocontrole, né? O mindfulness, né? O eating mindfulness, que é a gente comer com atenção completa, né? Prestar atenção, mastigar. Travou de novo. Bora lá, Sasha. Então, bora lá, enquanto Sasha volta. Aquela Para ver volta. se a gente consegue ter um controle. Travou de novo, mas voltou. Para ver se travou de novo. Voltou. Gente, vamos compartilhar aí com o Instagram, ver que isso é importantíssimo que a Sasha está falando. Por favor, tá aqui Para não estar novidade. derrubando a gente. É verdade. Cadê o Mark Zuckerberg para aqui acontecendo, hein? Já pensou? Já vou adiantando que todos preparem papel e caneta. Bora lá, gente. Papel e caneta, que é a hora das dicas de alimentação. Dicas da Sasha. Eu pego em caneta, que eu vou colocar aqui de novo a receita do iogurte natural que vocês tanto pedem. Exatamente. João Marcelo está perguntando se o uso das cores pode ajudar no controle da alimentação. Já ouviu o prato vermelho ajuda a diminuir a ansiedade. No momento que o vermelho é como atenção para as coisas. Olha, essa ideologia das cores, na verdade, é o contrário. Vermelho e amarelo são cores que desencadeiam sinais de fome, certo? Não tem nada contra o prato branco, não. O prato branco pode ser utilizado normalmente. O que você precisa? Um tomate vermelho, beterraba,
Eita, que hoje estamos lá. Volta, tá? Né? Usar cenoura laranja, né? Então, usar a maior diversidade de. Acho que travou para todo mundo, Sasha. Sasha caiu de novo. Mas eu acho, João Marcelo, que ela estava falando dessa questão do. Deixa eu ver se ela está entrando. Do prato, que na realidade o colorido é da alimentação, né? Eu acho que é a dela. Eu acho que é a dela que tá. Voltei de novo. Bora votar, hein? Enquanto ele não estiver derrubando também. Jesus! Então, Sasha, eu acho que Verdade, verdade. travou. Ele, que eu estava até, enquanto você estava voltando, eu disse, eu acho que é mito. Não sei se você. Essa questão do colorido. Acho que o colorido é da alimentação e não do prato, é isso? Isso. Porque senão ia ter gente agora jogando os pratos todos no lixo. Jesus amado. Indo ali no Ferreira Costa comprar prato vermelho. Já pensou? Então, acho que é isso, João Marcelo. É a questão da. O colorido tem que ser da alimentação, entendeu? Você diversificar a sua alimentação com cores diferentes, como você já citou, né? Gente, vocês já pegaram para anotar a receita do iogurte? Bora lá, gente, antes que o Instagram derrube a gente total. Não. Eu vou processar o Mark Zuckerberg, viu? Gente, anota aí, certo? Vou colocar aqui nos comentários também a receita, certo? O que é que a gente vai precisar? 1 litro de leite integral, certo? E 100 ml de iogurte natural, certo? Iogurte natural é aquele que quando a gente olha no rótulo, certo? Na lista de ingredientes só tem leite e os lactobacilos, certo? Se tiver açúcar, se tiver corante, sabor disso, sabor daquilo, de verdade, certo? Combinado? Quando formos comprar o nosso iogurte integral, temos que olhar no rótulo se realmente aquele iogurte só tem leite e os lactobacilos. Se tiver mais coisa, né, além dos conservantes, né, para não estragar, aquele iogurte não é integral. Pronto. Nós vamos pegar nosso 1 litro de leite e vamos colocar para ferver, certo? Quando ele começar a levantar fervura, a gente desliga e aí despeja os 100 ml de iogurte natural. Mexe, dissolve bem, certo? Depois nós vamos transferir para um recipiente, pode ser uma tigela, pode ser uma outra panela, certo? E a gente vai enrolar esse recipiente em 3, 4, pode ser toalhas, pano de prato, certo? Qual a intenção disso? É deixar bem quentinho, certo? Uma outra dica também é você ligar o forno, deixar esquentar, tá? Desliga e coloca o seu recipiente ali dentro para ele ficar num ambiente quentinho. O mínimo de tempo que eu, Sasha, recomendo é deixar 12 horas. Tem receitas que recomendo deixar 5, 6, mas quanto mais tempo a gente deixar fermentando, melhor vai ficar a consistência, certo? Depois dessas 12 horas, você pode ir lá e passar a colherzinha que você vai ver que você tem um novo iogurte. Você transformou 100 ml em 1 litro, tá? Com esse iogurte, o que é que a gente pode fazer? A gente pode colocar frutas, a gente pode fazer o nosso próprio iogurte de morango com morangos verdadeiros, certo? A gente pode fazer o nosso iogurte de ameixa, certo? A gente pode consumir no café da manhã, com frutas, numa salada de frutas, ou fazer o consumo do próprio iogurte puro, tá? Agora, uma dica. Antes de vocês começarem a consumir esse iogurte que vocês acabaram de fazer, reservem 100 ml
do iogurte que você fez, porque quando a sua porção acabar, a gente vai usar esses 100 ml para fazer mais 1 litro novamente. Ou seja, a multiplicação do iogurte não tem fim. Porque toda vez que você fizer um iogurte, você vai guardar 100 ml. E aí você não precisa ir no mercadinho comprar mais 100 ml. Você vai usar do seu próprio iogurte anterior, vai botar mais 1 litro de leite, deixa ferver, coloca no forno bem enroladozinho. E aí a gente multiplicando iogurte sem fim, adicionando nossas frutas, adicionando aveia, adicionando linhaça, adicionando chia, certo? Então, uma receita super econômica, né? Você só vai precisar comprar o iogurte uma vez, né? E vai poder fazer litros e litros e litros de iogurte sem fim. Essa é a receita de iogurte. Fácil, econômica e que rende horrores. Perfeito, show. E aí, quem perdeu da outra live, anote agora, certo? Para poder não esquecer e depois estar Anote. cobrando. Mais perguntas, gente, É verdade, é João verdade. Marcelo. Então, Sasha, eu queria só deixar João ressalva Marcelo tá um perguntador. com relação à questão da vitamina D, dar um retornozinho só para a gente já deixar bem claro, porque assim, na época agora do Covid, surgiram várias questões, vários questionamentos de várias substâncias, né? E uma delas foi as pessoas dizendo que a vitamina D ela aumenta a imunidade, melhora a imunidade, e aí tudo ok. Só que o que a gente tem que alertar para as pessoas é o uso, né, indiscriminado da suplementação via oral da vitamina D. Isso só deve ser Sim. feito após o exame e aí for detectado que você realmente está com uma deficiência de vitamina D para poder suplementar, né? Nada da questão de se automedicar, a gente já Exato. você falou dos benefícios que a vitamina D tem, né? Não somente na questão óssea, mas tem realmente na imunidade, tem nós no nosso cérebro temos receptores, né, da vitamina D que também vai estar atuando na questão da ansiedade, depressão e tudo mais. Mas a gente precisa alertar, porque agora na época do Covid, muitas informações desencontradas, né? Ressaltar que, como você bem falou, a alimentação ela pode realmente suprir essa questão das nossas necessidades da vitamina D, né? Isso alinhando com a questão da exposição ao sol, que é onde vai fazer toda a transformação, a captação solar vai lá nas nossas células e faz essa transformação para que a gente consiga absorver a vitamina D. Isso Absorver. é super importante. E a questão do horário é justamente o horário, ele tem que ser entre 10 e 15 horas, onde o sol está mais exposto. Só que ressaltando, não é você ficar lá exposto. De 15 a 20 minutos é o suficiente. 40% do corpo exposto já dá para você realmente ter uma absorção. Então, só para alertar para essa questão que tudo na nossa vida é equilíbrio, né? A gente tem que ter equilíbrio. Então, não dá para a gente estar. E a questão É da verdade. vitamina C, eu tô falando, porque eu vi muita gente, surgiu esse coisa, aumenta a imunidade, então bora tomar vitamina D. Só que, como você falou, existe também a intoxicação pela vitamina D, né? Isso, na mega dosagem. Exatamente. Então, se você não tem deficiência de vitamina D, você vai fazer suplementação oral, né, com medicação, você pode criar uma intoxicação e que tem reações adversas importantes, né? Isso. Então, sempre antes de iniciar qualquer suplementação, desde um simples ômega 3, tá, gente? Uma vitamina C, tá? Ou vitamina D, certo? Procurem um profissional da saúde, né? Façam pelo menos um exame de sangue, um check-upzinho básico, para ver se você realmente tem a necessidade, certo? Não, inclusive a gente viu uma reportagem recentemente, né, falando sobre a empurroterapia. Eu chego para comprar uma dipirona e saio com a dipirona, um ômega, uma vitamina D, uma vitamina não sei o quê. Então, a gente tem que ter o consumo consciente, certo? A vitamina D tem todos os benefícios que Joselita bem colocou, certo?
mas dentro da sua dosagem adequada. Eu vou aproveitar só esse gancho da vitamina D para falar sobre a vitamina C, né? É a queridinha, a gente encontra em qualquer farmácia, em qualquer drogaria, né? Aquelas cápsulas efervescentes, né? Só que o que é que acontece? Aquelas cápsulas efervescentes, muito pouco dela é absorvido pelo nosso organismo, porque não é uma vitamina C orgânica, é uma vitamina C sintética, certo? Tirando que tem umas que são bem caras, né? Então, é bem melhor você chupar uma laranja, uma tangerina, um suco de limão, né? Do que ficar se entupindo, 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 entupindo de vitaminas sintéticas que só vão sobrecarregar o seu rim, né? Porque tudo vai ter que ser filtrado pelo rim e você está tomando uma vitamina que não está nem tendo o efeito biológico dela, é mais um efeito placebo, você ter aquela ideologia de que está protegido, porque a gente sabe que a mente comanda tudo, né? Como diz, Então a gente tem que ter muito cuidado com toda a suplementação. como diz o professor meu, Sasha, ele diz assim, você só vai ter um xixi mais caro tomando um excesso de vitamina C. É por aí, é por aí. Bora lá, João Marcelo. Joselita está perguntando sobre a cafeína. E aí é com você. Está perguntando se a cafeína pode piorar uma crise de ansiedade. A cafeína tanto pode piorar como pode desencadear uma crise de ansiedade. Por isso, olha aqui, preste atenção, a tia. Meus pacientes que frequentam academias, muito cuidado com esses suplementos que vendem a vocês, cheio de cafeína, porque o nosso organismo é muito sensível à cafeína. E qual é o maior efeito dela? Nos deixar despertos, alertas, né? Então, se a pessoa já está numa crise de ansiedade e ainda vai colocar algo que acelera mais ainda o seu metabolismo, é uma bomba relógio ambulante, né? Durante as crises e quando você percebe que tem uma crise chegando ou que você vai se deparar com algum gatilho, você tem que investir nos alimentos calmantes e não nos alimentos excitantes. Como um Né? chazinho que A já gente foi tem que investir passado, né? como um chazinho, né? Um chazinho, a banana prata, a aveia, o chocolate meio amargo, né? Ou 70% cacau, certo? E a gente tem que procurar os alimentos mais com efeito calmante e evitar os alimentos excitantes. Cafeína, guaraná, ginseng, né? Tudo que acelera mais o metabolismo. Viu, João? Então, anotaram os dias. E aí, turminha, mais perguntas? Aproveite, João Marcelo, que está de graça hoje. Ela aqui está se fazendo. Vai. Aproveita que está de graça. Bora lá, mais alguma perguntinha, gente? Então, Sasha, qual seria uma dica de ouro que você poderia dar que as pessoas elas sejam acessíveis, né, a isso para combater, ter um controle maior da ansiedade? Qual seria a sua dica de ouro? Cortou, não entendi. Qual seria o quê? Então, qual seria? Porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente pelo tempo. Qual seria a dica de ouro que você pode dar? Não, não a gente não. Ó, João Marcelo que está inventando mais perguntas. Qual seria a dica de ouro que você daria para as pessoas para que ela tivesse um controle da ansiedade? Aí, gente, a dica que vale ouro. A dica de R$ 1 milhão, certo? Pessoal, bebam muita água, certo? Não esperem sentir sede para beber água. Estejam sempre com uma garrafinha, com um copo por perto, certo? Olha, o João já deu também aqui, ó. Fuja dos gatilhos.
né? Fuja daquelas situações do autossabotamento. Fujam o máximo que vocês puderem daquelas situações que vocês já sabem que vão ter gatilhos, certo? Terceiro, durmam bem. Procurem fazer uma higiene do sono, né? Ter um horário, ter uma rotina do sono, né? Desligar a televisão, desligar a rádio, desligar o telefone, né? Fazer aquela higiene do sono. Depois, pratiquem atividade física. Não precisa vocês correrem uma maratona da São Silvestre, mas pelo menos 3 a 4 vezes por semana fazer uma caminhada. Isso é higiene mental, certo? E do ponto de vista nutricional, se alimentem bem. Se alimentar bem não é comer pouco. Eu tenho batido muito nessa tecla lá no consultório. Comer pouco não significa comer poucas calorias, tá, gente? Nós podemos ter uma refeição pequena, porém muito calórica. E nós podemos ter uma refeição grande, volumosa, com poucas calorias, certo? Então, comam bem, da forma mais variada que vocês puderem. Evitem fritura, minha gente. Evitem fast food. Eu tô falando evitar, viu, gente? Não tô dizendo que vocês são proibidos de comer, não. Mas evitem, certo? Procurem manter uma alimentação saudável. Comer frutas, comer verduras, usar pouco açúcar, não exagerar no sal, não exagerar nas frituras, não exagerar nas massas, certo? Invistam nos carboidratos integrais, que são a macaxeira, o inhame, a batata doce, a banana da terra, certo? Nos cereais integrais, né? No pão integral, no arroz integral, no macarrão integral. Não pensem que vocês estão gastando para se alimentar. Lembrem que vocês estão investindo em vocês mesmos. Dica de ouro. Perfeito, Sassi. É exatamente isso que eu falo com o pessoal, entendeu? Não adianta, a gente sempre tá trazendo um tema para estar trabalhando, mas esses temas, eles não agem de forma isolada, certo? Isso tudo que você falou é rotina saudável, é o que o Micaela está falando, é qualidade de vida. Então, a gente tem que agregar tudo isso para que a gente possa fazer nossa rotina de forma saudável, então, a alimentação mais saudável, a ingestão de água, dormir bem, né? Como o João falou, diminuir o gerenciamento do estresse, praticar atividade física. Então, tudo isso é uma rotina saudável que a gente tem que manter para ter como consequência uma qualidade de vida. Então, não é coisas isoladas, porque eu como bem, mas e o restante? Né? Então, isso que você falou foi perfeito. Dica de ouro, gente, ó. Anotaram? Mas, João Marcelo, tem mais uma pergunta. Cadê, João? Cadê a Ó, pergunta? Qual existem foi? temperos que possam ser existentes ou calmantes? Esse tantos ou calmantes é isso, João Marcelo, que você falou? Eu acho que é. Um tempero muito bom, cúrcuma ou açafrão, certo? Ele perguntou 5 alimentos calmantes e 5 alimentos excitantes. Anotem, 5 alimentos calmantes. Primeiro lugar, alface. Ninguém dá nada pelo pobre do alface. Mas a gente já tem comprovação científica que o consumo rotineiro de alface promove efeito calmante. Segundo, chocolate meio amargo, riquíssimo em triptofano. Terceiro, banana, certo? Quarto, aveia. E quinto, mel. Mel verdadeiro, viu, gente? Não é aquele mel de açúcar, não. Não é o xarope de milho, não, que eu tô falando, viu? Tô falando do mel da abelha. O mel verdadeiro, certo? Então, vamos lá. Alface, certo? Banana, aveia, mel e chocolate meio amargo. Sucesso! Você vai ficar calminho. Claro,
Lembrem que a alimentação é só um dos pilares, certo? É só um dos componentes da terapia para ansiedade, certo? Como eu falei, não podemos esquecer da higiene mental, da higiene do sono, da atividade física, ou seja, a gente manter a nossa vida equilibrada. Perfeito. Ok. Mas, ó, João Marcelo, aproveite que a gente já está De se nada, despedindo. Cleonides, de nada. O prazer é todo nosso. Muito bem. Então, a gente já está se despedindo, Sasha. Eu quero agradecer novamente pela sua brilhante participação. Você é show toda vez que vem. Muito obrigada, Travou. gratidão por todas essas orientações, certo? Já vou. Tá ouvindo? Voltou. Deixa ela voltar, João Marcelo, para eu perguntar de novo a ela. Sasha, volta. Sasha, tá ouvindo? Oi, agora estou ouvindo. Certo. João Marcelo comentou aqui que os que estão contrários desses alimentos que não são recomendados. É isso, eu não entendi. Os que não são recomendados, alimentos excitantes, como eu acabei de falar, né? À base de cafeína, de guaraná, ginseng, certo? São excitantes, né, do sistema neurológico. Frituras, certo? Frituras. E aqui, seu João Marcelo, entra o sushi hot, viu? Frito, frituras. Terceiro, alimentos ultraprocessados. Salsicha, calabresa, mortadela. São restos de animais, pessoal, e ainda cheios de sal, de conservantes, certo? Em quarto lugar, carboidratos refinados, que são aqueles feitos de farinha de trigo branca, né? Biscoitos, biscoito recheado, pães, né? Macarrão. E em quinto lugar, refrigerante. Eu vou só botar um asterisco aqui no refrigerante, certo? A legislação, certo, do refrigerante no Brasil, ela é muito diferente tanto de açúcares quanto de conservantes, certo? É tanto que os refrigerantes comercializados fora do Brasil, eles têm um sabor muito diferente. Eles não são tão doces, eles não são tão conservados, certo? Inclusive, nós temos aquele refrigerante preto, que todo mundo sabe qual é, que ele tem caramelo 4, que é um corante que internacionalmente ele já foi proibido pelo alto teor cancerígeno. Mas aqui no Brasil continua sendo comercializado livremente. Então, vou repetir. Alimentos à base de guaraná, ginseng, cafeína, certo? Frituras, alimentos feitos de farinha de trigo branca, né? Massas, biscoitos, macarrões, refrigerantes e embutidos, né? Alimentos ultraprocessados. Salsicha, calabresa, mortadela, nuggets, empanado, carne de hambúrguer congelada, certo? Nos sigam para mais dicas, não é isso, Joselita? Exatamente. Ou seja, gente, descasque mais e desembale menos. E desembale menos. Muito bem, Joselita. Muito bem, esse é o lema. Descasque mais, desembale menos. Exatamente. Micaele disse que está do refrigerante há 3 anos. Parabéns, Micaele. Você está no Parabéns, caminho Micael. certo. Está contribuindo. Então, Sasha, todo mundo aí segue. Quem não segue Sasha, vai lá, segue Sasha, perguntas no direct. Onde faz atendimento, Sasha? Isso. Na Clínica Mente Humana, localizada na Rua Bahia, número 357. É lá o meu consultório do amor. É lá que eu resolvo todos os problemas dos meus pacientes, né? Desde uma distensão abdominal, gases, até uma dor de cabeça que não passa. Tudo a gente consegue ajeitar, pessoal. Tudo a gente consegue dar um jeitinho. Ou seja, Clinicamente Humana, na Rua Bahia, número 354.
Ou seja, quer um atendimento individualizado, personalizado? Aí é só ir lá, e vai lá no direct, Sasha. Vocês já sabem onde encontrar. Vocês já sabem onde encontrar. Não tem mais a desculpinha de, eu não vou para o nutricionista porque eu tenho medo de cortar tudo que eu gosto. Que nada, a gente vai adequar. Ninguém é proibido de nada, mas a gente adequa esse consumo, viu, pessoal? Perfeito, perfeito. Sasha, mais uma vez, muito obrigada, certo, por estar aqui com essa Eu que agradeço. contribuição maravilhosa. Pessoas lindas que estiveram aqui também, muito obrigada, gratidão a vocês, certo? João Marcelo, que hoje, ó, aproveitou, bombardeou, certo? Todos que estiveram aqui, muito obrigada. Parabéns, certo? Para todos, porque sei que vocês aqui, como eu costumo E dizer, compareçam nas próximas lives, né? pois é, porque aqui o que eu falo normalmente, Sasha, é assim, não acredite na gente, vá lá e faça e veja o resultado, né? Porque Exatamente. aqui a gente não está fazendo nada motivacional, tem que ser ativacional, ou seja, vocês têm que praticar, entrar em ação. Não adianta só ouvir a gente e ficar por isso mesmo, certo? Pratiquem que vocês vão ver o resultado. Não acreditem na gente, vão lá e façam. Ok? Muito obrigada. Exatamente. Vejam o resultado por si mesmo. Exatamente. Certo? Então, gratidão a todos. Até a Beijo, pessoal. próxima sexta. Adorei estar aqui com vocês. Exatamente. Gratidão. Beijo. Uma ótima semana para todos. Um bom dia. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Espera aqui, deixa eu só fazer uma